Vamos fazer agora um alerta para a saúde. Você já ouviu falar em lipedema? Essa condição crônica que afeta milhões de mulheres no mundo inteiro, mas ainda é cercada de desinformação. Durante o mês roxo, junho roxo, mês de conscientização sobre a doença, profissionais e pacientes se unem para dar visibilidade a um problema real, muitas vezes confundido com a obesidade e ignorado por anos. Vamos ver na reportagem. Gordura localizada ou lipedema. Nas redes sociais, relatos pessoais e vídeos supostamente explicativos fazem especulações sobre a doença. Uma vida inteira sem entender minhas pernas. Como tudo que envolve saúde, tem que ter cuidado com os diagnósticos de internet. Lipedema é uma condição em que a gente tem um acúmulo de tecido adiposo, de gordura, né? Geralmente é um acúmulo que acontece localizado, igual, né, simétrico, bilateral, ou em membros inferiores ou em membros superiores. Há 6 anos, a Daniela recebeu o diagnóstico. Eu procurei um cirurgião vascular devido a inchaço nas minhas pernas no final do dia. Já procurei outros médicos e ninguém nunca tinha me dito nisso. Lipedema é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 2019. Aqui no Brasil, mais de 10 milhões de mulheres convivem com essa condição. A maior parte dos casos é tratada sem cirurgia, com uma dieta balanceada que ajuda na desinflamação e a prática de exercícios físicos. A drenagem linfática também alivia os sintomas. O paciente traz um histórico de outros casos na família, geralmente é uma mulher, os sintomas de dor, de desconforto nas pernas, aquela gordura que a pessoa já tentou fazer uma dieta e não teve uma resposta. Associado a isso, o exame físico do médico. Pois é, gente, muitas mulheres são afetadas pelo lipedema. Para entender melhor a doença, os sinais de alerta, o tratamento e o impacto emocional dessa condição, a gente conversa agora com a médica cirurgiã plástica Patrícia Lira, especialista no assunto. Doutora, muito boa tarde para a senhora, obrigado pela presença. Boa tarde. Doutora, qual é a diferença entre lipedema e obesidade comum? Na obesidade, a distribuição da gordura ela é uniforme. Então, você vai ver o tronco aumentado, os braços, as pernas, há um aumento global do corpo. No lipedema, não. Essa desproporção, ela ocorre do umbigo para baixo. E a mulher fala isso, é como se eu tivesse dois corpos. Do umbigo para cima é um, do umbigo para baixo é outro. Porque o acúmulo de gordura se dá no quadril, né, ou na região do glúteo, nas coxas e nas pernas, e em alguns casos também nos braços. Agora, e o inchaço, né? Como é que diferenciar lipedema de inchaço no corpo? Então, o lipedema ele pode ter um inchaço, que é diferente do edema quando ele é sistêmico. É aquela sensação de peso, você vê um aumento global da perna, mas quando você aperta, diferente do edema sistêmico, ele não se desenha. Ou seja, não dá marca? Não dá marca. Não dá marca. Você aperta, não dá aquele afundamento depressão. Que dá quando está inchado. Exato. E tem essas marcas de gordura, porque parece, não é? A impressão que a gente tem na imagem é que fica assim, ó, essa marca de gordura. O aspecto que é isso? de celulite é porque à medida que a gordura ela vai se depositando, vai ocorrendo fibrose também. Então, os nódulos da gordura ela começa a se deformar e começa a se mostrar. Então, com o avançar da doença, né, na medida que o grau da doença vai progredindo, esses nódulos eles tornam-se mais evidentes e a flacidez aumenta também. Por que atinge mais as mulheres, doutora? Porque está relacionado à parte hormonal, à parte de estrogênio. Então, no geral, a gente tem picos, né, naturais. A mulher tem picos naturais de estrogênio. Quando ela menstrua, era aquela menina magrinha que menstruou e vira aquele mulherão, né, com os quadris mais alargados. Ou então, na gestação, engravidou, ganha 30, 40, 50 quilos na gestação. Ou conseguiu passar pelos 2 picos iniciais, mas quando chega na menopausa, ganha 50 quilos. Eu tenho uma paciente, inclusive, que aconteceu isso. Vinha toda fininha, quando entrou na menopausa, ganhou um peso exacerbado, principalmente na região do quadril e das coxas. Quais são os sinais precoces, não é, de que a mulher está desenvolvendo um lipedema? Desproporção, um aumento desproporcional de volume no quadril, nas coxas, nas pernas e eventualmente nos braços. É aquela mulher que vive fazendo dieta, mas que ela fica bem fina na parte do tronco, do rosto, mas não responde nas pernas. Ela faz atividade física, ela não vê resposta adequada, surgimento de roxos de forma inexplicável nas pernas, sensação de peso
e dor. A gordura do lipedema, ela dói. Pode ser uma dor espontânea ou a dor ao toque. O simples carinho de um filho ou do marido pode desencadear a dor. Ou seja, uma dieta não vai resolver o problema, né? Como resolve, então? Não resolve, nem cirurgia bariátrica resolve. Então, como no início da reportagem foi falado, há uma dieta adequada, né? Tentando eliminar produtos que inflamam essa mulher, associado ao controle hormonal, porque 20 a 30% dessas mulheres têm disfunção tiroidiana, síndrome do vale policístico, endometriose associada e precisam ser controladas em conjunto. Se houver obesidade, tem que ser tratada em conjunto, reabilitação vascular e linfática. Se tiver varizes, tem que ser tratado. A parte de drenagem linfática, né, com terapia compressiva, legs compressivas, meias elásticas e atividade física direcionada. Agora, qual é o impacto psicológico, doutora, para essas mulheres que veem assim, né, que fazem uma dieta, não emagrecem, né, como a senhora disse, emagrece uma parte do corpo, mas, por exemplo, a parte de baixo não. A senhora que atende esses casos, né, qual é o impacto psicológico dessas pacientes? Elas sempre me falam a seguinte frase: é uma doença que dói não só no corpo, mas na alma, porque elas são taxadas de preguiçosas, de desleixada, e não é isso. Ela tenta, mas ela não tem a resposta, porque a condução, muitas vezes, até por parte dos profissionais de saúde, é inadequado. Porque como é uma doença, embora tenha sido descrita em 1940, ela só ganhou realmente importância nos últimos 5, 6 anos, então ela foi muito negligenciada por nós profissionais de saúde. Então a condução do tratamento muitas vezes foi de forma ineficaz. E aí ela está burlando, e não é isso. Realmente não há uma resposta adequada à dieta e à atividade física de forma geral. Qual o tratamento indicado nesses casos, doutora? Então, o tratamento ele vai se dividir em duas formas, né? A parte conservadora, com dieta anti-inflamatória, atividade física, controle hormonal, reabilitação vascular e linfática, e caso não haja melhora, ou mesmo reduzindo, tem comprometimento da mobilidade, porque com aumento no volume das pernas, um joelho passa a tocar no outro, ela passa a cair, passa a ter dificuldade de locomoção, o peso é muito grande. Nesse caso, passa a ter indicação do tratamento cirúrgico. Isso atinge as mulheres de que faixa etária? Por exemplo, há uma proporção maior para as mulheres idosas, porque a gente vê também que as mulheres idosas, né, de certa forma, acabam caindo mais. Então, se tiver um lipedema, o risco ainda é maior, né? É porque você imagina você passar a vida toda tentando fazer todas as medidas para poder tentar melhorar e não melhora. Então, muitas vezes, ela acaba chutando realmente o pau da barraca e começa a comer. Então, a obesidade é associada. Nossa. Então, assim, piora o quadro. Então, uma situação que já é agravada por um depósito anômalo associado à obesidade limita muito essa mulher. E aí ela não consegue fazer atividade física porque o peso nas pernas incomoda, a dor incomoda, então vira um ciclo vicioso. Então, para elas, é muito mais grave. Qual o profissional que essa mulher deve buscar de início, doutora? Profissionais que estejam habilitados com lipedema. Então, hoje a gente tem uma gama de profissionais, endocrinologistas, cirurgiões plásticos, cirurgiões vasculares, nutricionistas, que estejam adaptados ao diagnóstico e ao tratamento. Isso é de suma importância. Não tem uma pílula mágica. Então, não existe uma medicação específica para lipedema. É um conjunto de fatores que vão trazer uma melhora no quadro clínico. Lipoaspiração ajuda? A lipoaspiração é um dos procedimentos que é utilizado. E a lipoaspiração é o único procedimento que realmente é capaz de reduzir o tecido doente. No entanto, não é uma lipoaspiração comum. Ela tem que seguir o sentido da drenagem linfática, porque ela pode acabar lesando vaso linfático, nervos. Então, não são todos os profissionais que estão habilitados a fazer a lipoaspiração para lipedema. Ok, doutora Patrícia Lira, especialista no assunto, cirurgiã plástica. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada eu. Boa tarde.